Aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por intermédio de Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o levantou dentre os mortos, e todos os irmãos comigo, às congregações da Galácia. Que tenhais benignidade merecida e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do atual sistema iníquo de coisas, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que estáis sendo removidos tão depressa daquele que vos chamou com a benignidade merecida de Cristo para outra sorte de boas novas. Mas não são outras. Há apenas certos que vos estão causando dificuldades e que querem desvirtuar as boas novas acerca do Cristo. No entanto, mesmo que nós ou um anjo do céu vos declarássemos como boas novas, algo além daquilo que vos declaramos como boas novas, seja amaldiçoado. Como já dissemos, também digo agora novamente: quem quer que vos esteja declarando como boas novas algo além daquilo que aceitastes, seja amaldiçoado. É de fato a homens que agora estou tentando persuadir, ou é a Deus? Ou busco eu agradar a homens? Se ainda estivesse agradando a homens, não seria escravo de Cristo. Pois faço-vos saber, irmãos, que as boas novas que vos foram declaradas por mim não são algo humano, porque nem as recebi de um homem, nem me foram ensinadas, exceto por intermédio de uma revelação de Jesus Cristo. Vós, naturalmente, ouvistes falar da minha conduta anterior no judaísmo, que eu perseguia a congregação de Deus e a devastava até o excesso, e que eu fazia mais progresso no judaísmo do que muitos da minha própria idade na minha raça, visto que eu era muito mais zeloso das tradições de meus pais. Mas quando Deus, que me separou da madre de minha mãe e me chamou por intermédio da sua benignidade merecida, achou bom revelar o seu Filho em conexão comigo, para que eu declarasse às nações as boas novas a respeito dele, não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue. Tampouco subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Então, 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar a Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Mas não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Agora, quanto às coisas acerca das quais vos estou escrevendo, eis que não estou mentindo à vista de Deus. Depois disso, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Mas, de rosto, eu era desconhecido às congregações da Judéia que estavam em união com Cristo. Eles apenas costumavam ouvir: o homem que anteriormente nos perseguia está agora declarando as boas novas a respeito da fé que ele anteriormente devastava. De modo que começaram a glorificar a Deus por causa de mim. Capítulo 2. Daí, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tomando também comigo a Tito. Mas subi em resultado de uma revelação. E eu lhes expus as boas novas que estou pregando entre as nações, em particular, porém, perante os que eram homens de destaque, com receio de que, de algum modo, eu estivesse correndo ou tivesse corrido em vão. Não obstante, nem mesmo Tito, que estava comigo,
foi compelido a ser circuncidado, embora fosse grego. Mas, por causa dos falsos irmãos, introduzidos quietamente, que entraram furtivamente para espreitar a nossa liberdade que temos em união com Cristo Jesus, a fim de que nos escravizassem completamente, a estes não cedemos no sentido de nos submetermos. Não, nem por uma hora, para que a verdade das boas novas continuasse convosco. Mas, da parte dos que pareciam ser alguma coisa, que sorte de homens eles eram anteriormente, não faz diferença para mim? Deus não vai pela aparência externa de um homem. A mim, de fato, estes homens de destaque não transmitiram nada de novo. Mas, ao contrário, quando viram que eu tinha sido incumbido das boas novas para com os incircuncisos, assim como Pedro tinha sido para com os circuncisos, pois aquele que deu a Pedro os poderes necessários a um apostolado para com os circuncisos, deu também a mim poderes para com os que são das nações. Sim, quando ficaram sabendo da benignidade merecida que me tinha sido concedida, Tiago e Cefas e João, os que pareciam ser colunas, deram a mim e a Barnabé a mão direita da parceria, para que fôssemos às nações, mas eles aos circuncisos. Apenas devíamos lembrar-nos dos pobres. Esta mesma coisa diligenciei também fazer. No entanto, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara condenado. Pois, antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele costumava comer com pessoas das nações. Mas, ao chegarem, passou a retirar-se e a separar-se, temendo-os da classe circuncisa. Também os demais judeus juntaram-se a ele neste fingimento, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar por eles no seu fingimento. Quando vi, porém, que não estavam andando direito, segundo a verdade das boas novas, eu disse a Cefas na frente de todos eles: se tu, embora sejas judeu, vives como as nações e não como os judeus, como é que compeles as pessoas das nações a viver segundo a prática judaica? Nós, os que somos judeus por natureza, e não pecadores das nações, bem sabendo que o homem é declarado justo não devido a obras da lei, mas apenas por intermédio da fé para com Cristo Jesus, sim, nós temos depositado a nossa fé em Cristo Jesus, para sermos declarados justos devido à fé para com Cristo, e não devido a obras da lei, porque nenhuma carne será declarada justa devido a obras da lei. Ora, ao buscarmos ser declarados justos por meio de Cristo, se nós mesmos formos também achados pecadores, é Cristo na realidade ministro do pecado? Que isso nunca aconteça. Pois se eu estiver edificando novamente as próprias coisas que uma vez derrubei, demonstro ser transgressor. Quanto a mim, morri por intermédio da lei para com a lei, a fim de que me tornasse vivo para com Deus. Estou pendurado na estaca junto com Cristo. Quem vive, não sou mais eu, mas é Cristo quem está vivendo em união comigo. Deveras, a vida que agora vivo na carne, eu a vivo pela fé que é para com o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu não repilo a benignidade merecida de Deus, pois se a justiça é por intermédio da lei, Cristo realmente morreu em vão. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas! Quem é que vos submeteu à influência má? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi retratado abertamente como pendurado numa estaca. Eu só gostaria de aprender de vós o seguinte: recebestes o Espírito devido a obras da lei ou devido a terdes ouvido por fé? Sois vós tão insensatos?
depois de terdes principiado em espírito, estáis agora sendo completados em carne? Foi em vão que passastes por tantos sofrimentos, se é que realmente foi em vão. Portanto, aquele que vos supre o Espírito e realiza obras poderosas entre vós, será que ele faz isto devido a obras da lei ou devido a se ter ouvido por fé? Assim como Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi contado como justiça. Certamente sabeis que os que aderem à fé é que são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, vendo de antemão que Deus declararia justas a pessoas das nações, devido à fé, declarou de antemão as boas novas a Abraão, a saber, por meio de ti serão abençoadas todas as nações. Consequentemente, os que aderem à fé são abençoados junto com Abraão, que teve fé. Pois todos os que dependem de obras da lei estão sob maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não continuar em todas as coisas escritas no rolo da lei, a fim de as fazer. Além disso, é evidente que pela lei ninguém é declarado justo diante de Deus, porque o justo viverá em razão da fé. Ora, a lei não adere à fé, mas quem os cumprir viverá por meio deles. Cristo nos livrou da maldição da lei por meio de uma compra, por se tornar maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele pendurado num madeiro. O propósito foi que a bênção de Abraão por meio de Jesus Cristo fosse para as nações, a fim de que recebêssemos o Espírito prometido por intermédio da nossa fé. Irmãos, falo com uma ilustração humana. Um pacto validado, embora seja de homem, ninguém repele, nem lhe faz acréscimos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e a descendentes, como no caso de muitos, mas como no caso de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Outro sim digo o seguinte: quanto ao pacto anteriormente validado por Deus, a lei que veio à existência 430 anos depois não o invalida, de modo a abolir a promessa. Pois, se a herança se deve a uma lei, já não se deve mais a uma promessa, ao passo que Deus a deu bondosamente a Abraão por intermédio de uma promessa. Por que então a lei? Ela foi acrescentada para tornar manifestas as transgressões até que chegasse o descendente a quem se fizera a promessa. E ela foi transmitida por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, não há mediador onde apenas uma pessoa está envolvida. Mas Deus é apenas um. Portanto, é a lei contra as promessas de Deus? Que isso nunca aconteça. Porque, se tivesse sido dada uma lei que fosse capaz de dar vida, a justiça teria sido realmente por meio da lei. Mas a Escritura entregou todas as coisas juntas à detenção pelo pecado, para que a promessa resultante da fé para com Jesus Cristo fosse dada aos que exercessem fé. No entanto, antes de chegar à fé, estávamos sendo guardados debaixo de lei, entregues juntos à detenção, aguardando a fé que estava destinada a ser revelada. A lei, por conseguinte, tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo, para que fôssemos declarados justos devido à fé. Mas agora que chegou a fé, não estamos mais debaixo de um tutor. Todos vós sois, de fato, filhos de Deus, por intermédio da vossa fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há nem judeu nem grego, não há nem escravo nem homem livre, não há nem macho nem fêmea,
pois todos vós sois um só em união com Cristo Jesus. Além disso, se pertenceis a Cristo, sois realmente descendente de Abraão, herdeiros com referência a uma promessa. Capítulo 4. Ora, digo que, enquanto o herdeiro é pequenino, não difere em nada de um escravo, embora seja senhor de todas as coisas, mas está debaixo de encarregados e mordomos até o dia designado de antemão pelo seu pai. Igualmente também nós, quando éramos pequeninos, continuávamos escravizados pelas coisas elementares pertencentes ao mundo. Mas quando chegou o pleno limite do tempo, Deus enviou o seu Filho, que veio a proceder de uma mulher e que veio a estar debaixo de lei, para livrar, por meio de uma compra, os debaixo de lei, para que nós, da nossa parte, recebêssemos a adoção como filhos. Ora, visto que sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações e ele clama: Abba, Pai. De modo que não és mais escravo, mas filho, e se filho, também herdeiro por intermédio de Deus. Não obstante, quando não conhecias a Deus, então foi que trabalhastes como escravos para os que por natureza não são deuses. Mas agora que viestes a conhecer a Deus, ou antes, agora que viestes a ser conhecidos por Deus, como é que retornais novamente às coisas elementares, fracas e mesquinhas, e quereis novamente trabalhar como escravos para elas? Observais escrupulosamente dias e meses e épocas e anos. Temo por vós, que de algum modo eu tenha labutado em vão com respeito a vós. Irmãos, rogo-vos, tornai-vos assim como eu sou, porque eu também costumava ser assim como vós. Não me fizestes nenhuma injustiça, mas sabeis que foi por intermédio de uma doença da minha carne que eu vos declarei as boas novas pela primeira vez. E aquilo que foi uma aprovação para vós na minha carne, vós não tratastes com desdém, nem cuspistes em repugnância. Porém, recebestes-me como a um anjo de Deus, como a Cristo Jesus. Onde está então essa felicidade que tivestes? Pois eu vos dou testemunho de que, se tivesse sido possível, teríeis até arrancado os vossos olhos e mos teríeis dado. Pois bem, tornei-me vosso inimigo, porque estou falando a verdade. Eles vos buscam zelosamente, não de modo excelente, mas querem separar-vos de mim, para que busqueis zelosamente a eles. No entanto, é excelente que sempre estejais sendo zelosamente procurados numa causa excelente, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, com os quais estou novamente em dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mas quisera eu estar agora presente convosco e falar-vos de modo diferente, porque estou perplexo por causa de vós. Dizei-me, vós os que quereis estar debaixo de lei, não dais ouvidos à lei? Por exemplo, está escrito que Abraão adquiriu 2 filhos, um por meio da serva e outro por meio da livre. Mas aquele por meio da serva nasceu realmente na maneira da carne, o outro por meio da livre, por intermédio de uma promessa. Estas coisas são como que um drama simbólico, pois estas mulheres significam 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão, e que é Agar. Ora, esta Agar significa Sinai, um monte na Arábia, e ela corresponde a Jerusalém atual, pois está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: regozija-te,
ó mulher estéril que não dás à luz. E rompe e grita alto, ó mulher que não tens dores de parto. Pois os filhos da desolada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Ora, nós, irmãos, somos filhos pertencentes à promessa, assim como Isaque foi. Mas assim como então, aquele nascido na maneira da carne começou a perseguir o nascido na maneira do Espírito, assim também é agora. Não obstante, o que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois de modo algum será o filho da serva herdeiro junto com o filho da livre. Por conseguinte, irmãos, somos filhos não de uma serva, mas da livre. Capítulo 5. Para tal liberdade é que Cristo nos libertou. Portanto, ficai firmes e não vos deixeis restringir novamente num jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se fordes circuncidados, Cristo não será de nenhum proveito para vós. Além disso, dou novamente testemunho a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está sob a obrigação de cumprir toda a lei. Estais apartados de Cristo. Quem quer que sejais, que tenteis ser declarados justos por meio de lei, decaístes da sua benignidade merecida. Nós, por Espírito, aguardamos ansiosamente a justiça esperada em resultado da fé. Pois quanto a Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é de qualquer valor, mas a fé, que opera por intermédio do amor, é. Corrieis bem. Quem vos impediu de persistirdes em obedecer à verdade? Esta sorte de persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Estou confiante quanto a vós, os que estáis em união com o Senhor, de que não chegareis a pensar de outro modo. Mas aquele que vos causa dificuldades levará o seu julgamento, não importa quem seja. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda pregasse a circuncisão, por que estaria ainda sendo perseguido? Então, deveras, a pedra de tropeço da estaca de tortura foi abolida. Quisera eu que os homens que estão tentando subverter-vos ficassem eles mesmos emasculados. Fostes naturalmente chamados à liberdade, irmãos. Apenas não useis esta liberdade como induzimento para a carne, mas, por intermédio do amor, trabalhai como escravos uns para os outros. Pois a lei inteira está cumprida numa só expressão, a saber, tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, persistis em morder-vos e em devorar-vos uns aos outros, acautelai-vos de que não fiqueis aniquilados uns pelos outros. Mas eu digo, persisti em andar por espírito, e não executareis nenhum desejo carnal. Pois a carne é contra o espírito no seu desejo, e o espírito contra a carne, porque estes estão opostos um ao outro, de modo que as próprias coisas que gostarias de fazer, não fazeis. Ademais, se estáis sendo conduzidos por espírito, não estáis debaixo de lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo, inimizades, rixa, ciúme, acessos de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a estas. Quanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei de antemão,
de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Além disso, os que pertencem a Cristo Jesus penduraram na estaca a carne com as suas paixões e desejos. Se estamos vivendo por Espírito, continuemos também a andar ordeiramente por Espírito. Não fiquemos egotistas, atiçando competição entre uns e outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, mesmo que um homem dê um passo em falso, antes de se aperceber disso, vós, os que tendes qualificações espirituais, tentai reajustar tal homem no espírito de brandura, ao passo que cada um olha para si mesmo, para que tu não sejas também tentado. Prossegui em levar os fardos uns dos outros, e cumpri assim a lei do Cristo. Pois se alguém acha que ele é alguma coisa, quando não é nada, está enganando a sua própria mente. Mas prove cada um quais são as suas próprias obras, e então terá causa para exultação, apenas com respeito a si próprio, e não em comparação com outra pessoa. Pois cada um levará a sua própria carga. Além disso, todo aquele a quem estiver sendo ensinada oralmente a palavra, partilhe todas as boas coisas com aquele que lhe dá tal ensino oral. Não vos deixeis desencaminhar. De Deus não se mofa, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semeia visando a sua carne, ceifará da carne corrupção. Mas aquele que semeia visando o Espírito, ceifará do Espírito vida eterna. Assim, não desistamos de fazer aquilo que é excelente, pois ceifaremos na época devida, se não desfalecermos. Realmente, então, enquanto tivermos tempo favorável para isso, façamos o que é bom para com todos, mas especialmente para com os aparentados conosco na fé. Vede com quão grandes letras vos tenho escrito com a minha própria mão. Todos os que querem apresentar uma aparência agradável na carne são os que tentam compelir-vos a ser circuncidados, apenas para que não sejam perseguidos pela estaca de tortura do Cristo, Jesus. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados, para que tenham causa para jactância na vossa carne, que nunca ocorra que eu me jacte. Exceto da estaca de tortura de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem o mundo tem sido para mim pendurado numa estaca, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas sim uma nova criação. E todos os que andarem ordeiramente, segundo esta regra de conduta, sobre estes haja paz e misericórdia, sim, sobre o Israel de Deus. Doravante, que ninguém me cause dificuldades, pois estou levando no meu corpo as marcas de um escravo de Jesus. A benignidade imerecida de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito que vós mostrais, irmãos. Amém.